Boa noite, pessoal. Estou de volta aqui depois de uma cirurgia aqui no rim, mas nas mãos habilidosíssimas aí do doutor Miguel Girugi, o grande cirurgião de São Paulo. Daqui a pouco o cachorro acho que ficou meio saudoso aqui, começa a falar e começa a ganir daqui a pouco, vamos tentar administrar. Eu queria falar uma coisa hoje com vocês. Eu estive à tarde aí no Armazém do Campo do MST. O Armazém do Campo existe em várias cidades, é um local onde eles vendem produtos naturais. Hoje, o MST é o maior produtor de produtos naturais do país e reúne, de vez em quando, o pessoal, né? Hoje, a minha irmã, Marinês, fez uma comida árabe lá, nós fomos lá aproveitar. O pessoal fala muito em empreendedorismo. O empreendedorismo é um dos pontos centrais na vida de um país. O empreendedorismo, grosso modo, é todo tipo de iniciativa que você não depende do Estado para monitorar. Então, você avança numa determinada área lá, quebrando tabus, montando modelos de atuação e abre uma picada em que outras pessoas vão e ajudam a levantar o setor. Você tem muito empreendedorismo aqui, entre pequenas e microempresas. Algumas empresas maiores têm mais dificuldade em avançar em novos setores, mas o empreendedorismo está muito ligado a essa ideia do pessoal de internet, os hackers aí, os seus aplicativos. Assim como tecnologia está muito ligada à questão de empresas. Mas você tem um ativo que é precioso em cada país, que é o chamado empreendedorismo social, ou seja, modelos de atuação em que a sociedade se organiza espontaneamente e passa a dar assistência cooperativa para setores desassistidos. Você tem ONGs, tudo bem, você tem patrocínios de empresas, de tudo, de apoiadores, né? Mas quando você monta um modelo economicamente autossustentável, isso aí vale ouro em termos de qualquer país. Isso é um ativo nacional. Eu estou me referindo especificamente aí ao Movimento Sem Terra e ao movimento do Sem Teto aqui em São Paulo. O Movimento Sem Terra no Brasil inteiro. Sem Teto aqui em São Paulo, mas se propagando. Esse é o tipo do empreendedorismo social mais difícil, que você trabalha com os desassistidos, os órfãos de Estado, os órfãos de país. Se você não trabalhasse com essas pessoas, eles estariam morrendo de fome, ou teriam ido para a marginalidade, ou teriam ido em outros tempos, para guerrilhas, teriam montado guetos. Então, o que esses empreendedores fazem? Me concentrando aí no MST e no MTST. Eles organizam esse pessoal para se inserir de uma forma cooperativa na sociedade de consumo. Eles criam uma função econômica. Você pega o MST, hoje o maior produtor aí de produtos naturais do país. Imagine para chegar até aí. Você imagina o que é o ativo nacional? Você juntar um conjunto grande de pessoas, definir regras que acabam valendo aí para o país inteiro, ensinar essas pessoas a trabalhar dentro dessas regras, prospectar mercado, encontrar espaço nos mercados. E daí, quando você olha o conceito de terra e de propriedade no país, principalmente agora, que você tem tudo escancarado aí com esse padrão Bolsonaro, aí, com o desmatamento e tudo, você vê o quanto foi injusto aqui, quanto foi anacrônico no país a questão da terra. Aqui outros países aí fizeram suas reformas agrárias aí lá atrás. Aqui você teve grandes extensões de terra que vinham lá de trás, das capitanias hereditárias, de pai para filho, sem nenhum esforço, sem nenhuma preocupação em ampliar, em modernizar. E tudo, tanto que a modernização acabou ocorrendo no café com os filhos de imigrantes, aí, em muitos casos, nessa região de Ribeirão Preto e tudo mais, e no Centro-Oeste com a migração que vem do Sul e de outros estados e que gera o agronegócio e o crime organizado também. Hein? Não vamos esquecer aí o papel aí do comendador e de outras pessoas do jogo de bicho, Carlinhos Cachoeira, que pegaram dinheiro da área
da área clandestina e trouxeram para novos setores, o que é a mesma coisa que os Estados Unidos fez lá com Las Vegas e outros setores. Né? Mas você definir essa tecnologia, isso aí qualquer país civil. Veja bem, quando nós estamos falando de civilização, a pessoa fala. Hoje tem muito questão civilizatória, né? O Barroso, 3x4, fala questão civilizatória. Vamos prender agora o pequeno comerciante que não paga ICMS por questão civilizatória. Vamos fazer política de baixo nível em relação à legislação trabalhista por questão civilizatória. Né? O grande padrão civilizatório é quando a sociedade se organiza em torno de regras. Podem ser as leis, as constituições, os partidos políticos, e tudo em torno desses movimentos. Então, digamos, eu lembro tempos atrás, eu entrevistei o Vanderlei Guilherme dos Santos, o pessoal reclamando muito da multiplicidade de partidos, que é um mal também. E ele falava, não, esse pessoal levou o jogo político para o campo. Sem ele, você estaria, como nós estamos agora, voltando para as milícias, voltando para os esquadrões da morte, para as questões políticas sendo resolvidas à bala. Né? Então, digamos, quando você pega o MST, eles têm as escolas deles, tem os alunos das escolas deles. Aquela invasão torpe que a Polícia Civil de São Paulo fez aí na escola Florestan Fernandes, torpe. Quando tiver a justiça de transição, esses delegados que fizeram isso vão pagar por isso também. Ficaram velhos, crianças lá. Eles ensinam conceito de nação para esse pessoal, ensinam técnicas agrícolas. Depois esse pessoal vai para o mercado, eles têm uma rede de cooperativas organizada para colocar os produtos no mercado. Gente, tudo isso aí é feito à margem do Estado. O Estado, quanto muito, ele entrou com algumas políticas públicas recentes, compra de merenda escolar, em outros pontos, é que nem sei se pega o MST diretamente, que está sendo agora, está tentando se desmontar com o Bolsonaro. Né? Então, quando você vê essas experiências, essas são as experiências revolucionárias. Daqui a algumas décadas, quando você olhar para trás aqui e ver, você fala, nossa, o Brasil tinha laivos de modernidade impressionantes no meio daquele brejo das almas aí, que era o governo Bolsonaro, com esse brejo das almas de Federação das Indústrias de São Paulo, esse negócio todo estratificado, velho, preconceituoso. Né? E, no entanto, é trabalhado aqui, é criminalizado. Hoje estava conversando, nesse evento, foi uma pessoa de Uber, quando falou que no MST, foi lá, construiu o bar lá, deixou a pessoa lá, quando falou que era no MST, a pessoa se surpreendeu, eles não invadem terra, só. Gente, o conceito social da propriedade aí que foi colocado na Constituição devia ser para valer. Se fosse um país moderno, efetivamente. Então, mas eu chamo a atenção desse ponto pelo seguinte: o Brasil hoje ele está em um daqueles momentos de rupturas. Tem alguns momentos na história do país que se esgotam alguns modelos e abre espaço para experimentação. Então, você tem gente de todos os setores que começam a se mover porque você quebra tabu. Você não tem mais que seguir aquilo que havia antes, então você pode inovar, pode... Nós tivemos esse processo. O governo Collor, de uma maneira meio estabanada. Nós tivemos no governo Fernando Henrique, com todas as críticas que se faz lá, você lança as bases para o início aí de política educacional, de política social. Tivemos no governo Lula, tivemos aqui na prefeitura em São Paulo, lá atrás com a Marta e com a Erundina, abrindo espaço para os novos setores que repensavam o Brasil, pensavam de uma forma moderna o Brasil. E nós tivemos aí, em 2014, o fim de um ciclo. Então, nós estamos hoje em pleno processo em que tudo é permitido. Só que caiu das mãos da imbecilidade de pátria. Se nós tivéssemos pessoas aí com um mínimo de noção de país, noção de empreendedorismo social, você poderia fazer aí, nossa, você teria o grande corte que você teve a partir de 2006, 2007, lá que você teve também com o Fernando Collor lá. E daí você entra dois pontos centrais nessa história. Primeiro, o fracasso da esquerda aí de não perceber o fim do ciclo e não acenar com os novos modelos que vinham por aí. E alguns estavam bem claros na época. Participação ampla. Tinha que abrir espaço. Você tinha, no caso dos empresários, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com seus grupos empresariais, que deveria ser acoplado aos financiamentos aí da FINEP. Você tinha lá as conferências nacionais, você tinha os conselhos que o Gilberto Carvalho tanto tentou
ampliar. Né? Então, você tinha muitos pontos, né? E tinha experiências muito bem-sucedidas. Você teve lá a Fome Zero, que foi aquela maravilha, a própria Dilma, no começo, com o Brasil carinhoso, lá, que foi uma tentativa muito interessante de aprofundar a inserção social. Né? Mas, num certo momento, você tinha que partir para o empreendedorismo. Quando você está falando em conselhos e tudo, o que você está falando? Para usar uma palavra que ficou banal agora. No empoderamento da sociedade pelas políticas. O empoderamento das políticas públicas pela sociedade. Daí entra o empreendedorismo social. Eu lembro lá atrás, no certo tempo, a Fundação Banco do Brasil tinha lá um banco de dados de tecnologia social extraordinário. Então, você tinha pessoas lá, lá no interior, dos cafundós do Nordeste, que desenvolveu um tipo que permitia filtrar a água do poço lá. Isso é um ponto que o velho Yoshiaki Nakano, a gente discutia muito nos anos 90. Quando você fala em inovação, você tem aquelas inovações que arrebentam, né? Aquelas que mudam o padrão. E você tem as incrementais, são aqueles pequenos avanços. Se você pega o conjunto da sociedade, pequenas empresas, movimentos sociais, movimentos cooperativos, como é o caso do MST, e permite esses pequenos ganhos, no fundo, são ganhos gigantescos, porque o desenvolvimento de um país só se dá, não é com campeões nacionais, com essas asneira que a gente sempre brigou lá atrás aí nossa, eu lembro dos anos 90, discutindo com o Luciano Coutinho, que sempre fez por convicção. Aí. O Fernando Henrique tinha a mesma ideia. O Fernando Henrique, aquele meu livro, De Cabeça de Planilha, eu tenho uma longa entrevista com ele. Ele não tinha noção do que era política tecnológica, política educacional, política social. Eu falava, presidente, qual que é o modelo? O modelo é pegar o setor mais internacionalizado da economia, os bancos de investimento, aí, dar força para eles, eles avançam e levam o país atrás. E quando você pega a parte econômica do governo Lula, a mesma coisa. Não a parte social. A parte social foi de uma sofisticação aí com Teresa Campelo, Ricardo Paes de Barros, que ali foi uma coisa extraordinária. Mas, digamos, o desenvolvimento de um país só se dá quando você consegue entrar nas bases do país. Quando você consegue... Pois eu tive outro dia, acho uns 2 anos, 3 anos, um centro de calçadista lá de Minas Gerais. Eles usaram todo o ferramental que foi desenvolvido nos anos 90, aí apoio da Federação das Indústrias de Minas, apoio do SEBRAE, apoio do SESI, SENAI, estímulos tributários aí que pela Anastasia, depois pelo Pimentel, mas um ponto central lá, aí que entra o fator MST, foi a cultura que se criou naquele momento. Então, através de WhatsApp, eles compartilhavam máquinas, compartilhavam equipamentos. Você tinha grandes dificuldades com a legislação trabalhista lá, porque como era tudo picado, o novo modo de produção, e o pessoal aí do Ministério do Trabalho exigia que tivesse participação acionária entre as empresas para não criar a questão da terceirização e tudo mais. Né? Então, você tinha, digamos, esse país novo sendo desenhado, então a esquerda não conseguiu entender isso. Não conseguiu entender que a rapaziada que estava vindo de baixo, ela queria o empreendedorismo. Você pega hoje, esse pessoal de Uber aí, são orgulhosos do seu empreendedorismo sem nenhuma rede social. Sem nenhuma rede social. Vai cair a ficha daqui a pouco, vai ter que... Então, você muda a natureza do trabalho, mas a esquerda, naquele momento, não teve condições de entender. A direita entendeu algumas bandeiras, como essa questão do empreendedorismo, apresenta lá o cara da XP, o jovem, que foi vitorioso, vendeu carro, deu sucesso, e acha que aquilo pode ser universalizado, né? Vende esse peixe todo. Mas a direita não tem projeto de país, eles não se pensam como país. Quando você pega esse pessoal do Podemos, Mudjar, Mufarrege, esse pessoal, eles não têm noção, eles pegam alguns conceitos gerenciais, tentam aplicar na parte social, que é algo muito mais complexo. As grandes empresas hoje do país já saíram desse beabá do custo zero, já estão discutindo legados, ou seja, como que eu preparo o futuro da minha empresa. Então, digamos, nesse vácuo é que entra o reino dos idiotas aí. Todas essas idiotices aí do Ministério da Educação, do Paulo Guedes, da vários... Que coisa, né? Do ministro das Relações Exteriores, são todas... acabou aquela tradição que tinha, eles estão usando no pior sentido possível. Mas estão usando por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um momento de ruptura.
horrorosos, porque significa a destruição da parte positiva, da parte que deu certo aí, em muitos campos. Né? Mas, por outro lado, esse ciclo, assim que a gente sair desse porre homérico aí de Bolsonaro, de Sérgio Moro, assim que sair desse porre, esse clima das mudanças, ele vai ser reavivado mesmo porque você está num campo de terra destruída. Você está num campo de destruição geral de políticas. Né? Daí a importância realmente de ter uma reciclagem geral. A esquerda tem que pensar em formas não concentradoras de poder, de articulação da sociedade. A direita tem que pensar, a direita que eu digo, o centro-direita, aí, o Partido Liberal, né? Tem que pensar que a função do Estado é reduzir desigualdade, e a redução de desigualdade é central para poder, inclusive, manter a própria dinâmica aqui do capitalismo brasileiro. Em suma, uma das poucas vantagens desses tempos. Helena Campino pergunta: dirigir no Uber é empreendedorismo ou se virar para sobreviver? É se virar para sobreviver. Não vai ser que maluquice, que foi a alternativa que se deu aí a milhares de pessoas hoje. Toda vez que pego um Uber, eu pergunto: você trabalhava onde? Trabalhava na metalúrgica, porque ele fechou, reduziu aí em quinto a força de trabalho. O outro trabalhava em escritório, reduziu em quinto. E agora, nessa fase em que você tem a exterminação de empregos globalmente, nós estamos nas mãos do pessoal mais incapacitado que apareceu. Mas, digamos, essa reflexão, ela tem que vir, tudo vai ter que ser repensado. E você repensa quando você está na oposição. Esse desenho de país tem que surgir agora. Como são as políticas sociais pós-Bolsonaro? Como serão as políticas sociais pós-Bolsonaro? É evidente que você tem um nível mínimo de pobreza que tem que ser atacado. É evidente que a saúde tem que ser universalizada. É evidente que você tem um conjunto de compromissos aí com o país. Né? Mas você tem que entender que o campo hoje não é mais daquela articulação que vem do Estado brasileiro. O Estado é um grande agente minorador, deveria ser, obviamente, minorador de desigualdades, do jeito que impõe a lei. Impor a lei não é fazer o que faz Witzel. O João Dória agora parece que caiu a ficha aí depois de. Gozado, eles não têm empatia nenhuma. Morre 9 crianças lá. Daí o primeiro movimento é desqualificar a morte das pessoas, daí percebe que deu um efeito, percebe que lá Paraisópolis tinha muitos eleitores, daí. Então, digamos, essa falta de empatia e da direita, da direita que eu digo, essa direita mais civilizada, aí que vai ter que, em algum momento, ganhar simpatia. Né? É gozado, né? A dificuldade que tem esse pessoal. Né? Estou dando voltas aqui, porque são muitos temas, né? Mas pega, por exemplo, o Arminio tem dito isso. No outro dia, acho que o Marcos Lisboa e um bom amigo, eu gosto muito do Marco, pessoalmente, né? Mas caiu a ficha, que é aquela frieza dele econômica. Então, ele faz um artigo mostrando que tem um coração aberto aí, solidário aos rapazes de Paraisópolis, que poderiam ser filhos de todos nós aqui. E eu acho que falou com sinceridade. Mas, na hora de discutir as políticas públicas, são todas políticas excludentes. Então, essa dificuldade que tem a direita de entender a política como um instrumento de modernização, entender a política social como um fator de modernização da economia, das relações sociais. Mas a vantagem é que, nesses tempos de internet, é tudo muito rápido. Então, digamos, esse padrão Bolsonaro que nós estamos, esse banho-maria que temos hoje, vai passar muito rápido. E daí tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que pode passar rápido e você voltar a ter uma racionalidade, um grande pacto nacional civilizatório. Depois que o Barroso, tornou maldita palavra aqui, mas não tem outra palavra para usar, né? Para substituir essa selvageria. Né? E a parte negativa é que a selvageria pode. A dinâmica do Bolsonaro é tentar lá na frente romper os limites aí e entrar para o estado de exceção efetivamente. A grande questão é se o país vai permitir ou não, se vai ter uma articulação boa, mas essa articulação começa com um discurso de modernização. Vamos ver aqui o que o Wagner coloca. Comenta sobre a greve dos caminhoneiros. Sou motorista profissional, mas acredito que não vai dar em nada. A mídia manipuladora não está instigando os motoristas massas de manobra.
eu confesso que eu vou precisar me aprofundar um pouquinho mais aí, viu, Wagner? Porque esse grupo aí foi o grupo mais articulado aí em favor do Bolsonaro, né? Então tem que ver direitinho o que eles vão tentar a partir de agora, aí, qual que é a lógica aí, né? Bom, vou ficando por aqui, o cachorro já começa. Quem que é esse aqui? Cada bicho daqui. A esquerda deixou o país com 300 milhões. Quem quebrou o país foi. Tá certo, tá certo. Os erros que foram cometidos não foram com as reservas cambiais, não. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, estou de volta agora, aí, depois dessa cirurgia aí, e mais animado que nunca. Hoje eu fui nesse evento do MST, tem um jornalista paraplégico, anda de cadeira de rodas, ele me chamou para conversar, eu tive que me abaixar para ele cochichar, eu com dificuldade de abaixar aqui por conta do corte também. E ele falou, eu vou falar uma coisa para você, que eu queria falar faz tempo, mas acho que não precisa. Não desanime. A pessoa paraplégica lutando diariamente com as limitações, e a palavra de ordem é essa, não nos desanimaremos. O país é muito grande, às vezes você não reconhece o país nessas maluquices que tomaram conta dele, nessa virulência, nesses coçadores de sacos aí que saíram das trevas para atazanar, mas o país é maior que isso aí. Pessoal, ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês aí.